teu servo nas tuas mãos, porque ele está com a incumbência de pregar a tua palavra. E eu sei, tu já colocaste uma palavra no seu coração. Agora fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eita glória. Acho que ninguém almoçou ainda, né? A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Eita, a tarde da bênção, né? Eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero dizer uma coisa. Se tem uma irmã que não dormiu esta semana, foi a irmã Cléia. Porque a batalha é grande. Porque quando o Senhor nos dá oportunidade para pregar a sua palavra, acontece de tudo na semana. Mas aqui estou nesta tarde para ministrar a palavra que não é minha, é do Senhor. É emprestado. Eu sou apenas um vaso, irmã Cléia. E o que eu vim falar aqui é sobre a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, irmã, lá da portaria, a irmã Cristiane vai estar me ajudando. Eu vou entregar para vocês um exemplar da palavra que vou falar. Que é esse desenho aqui com este soldado romano. E vão prestando atenção em cada item que eu vou falar aqui nesta tarde. Amém, igreja? Efésios capítulo 6. O versículo 10 ao 13. São 4 versículos. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes destas trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, eu vou ler mais uma vez o versículo 13, e eu gostaria que a igreja colaborasse comigo nesta palavra. Fale comigo, o 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eita glória! Desejo começar essa mensagem com uma pergunta aos irmãos que aqui estão presentes nesta tarde. Você, querida igreja, já sentiu ou percebeu que está lutando com uma luta que você não vê? É uma pergunta que eu faço para a igreja. Uma luta que muitas vezes uma ansiedade, ou até mesmo uma sensação de opressão que oprime o seu coração, ou até uma tentação persistente. Você já percebeu isso? Que temos uma luta que muitas vezes não podemos descartar esta luta? E o século 21 que nós estamos convivendo é o século da informática. Enfrentamos não só essas batalhas visíveis, como esse estresse, divisões familiares, mas também uma guerra, uma batalha espiritual invisível. Porque a ansiedade é uma batalha invisível. A luta que muitas vezes queremos deixar de lado é uma batalha invisível. O texto que lemos agora em Efésios capítulo 6, do 10 até o 20, todo o texto está escrito pelo apóstolo Paulo. Nos mostra um manual para o cristão vencer as batalhas visíveis e invisíveis. Vestir a armadura de Deus. O que você entende por armadura de Deus? Vamos um pouquinho antes. O que você entende por armadura? Se você vê um soldado
alguém trabalhando ali como policial militar, você vai ver que ele está com uma vestimenta de armadura, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Efésios 6:10, nesse texto encontramos um grito, um brado de vitória, mostrando que Deus somos mais do que vencedores, amada igreja. Aqui eu estou falando uma coisa manual, que os olhos estão vendo, armadura. Você olha para a cabeça de um militar, de um soldado, você vê o quê? Uma proteção, um capacete. E assim em seguida, o dorso do nosso corpo, ele tem uma proteção. Porque ali muitas vezes ele está na guerra, ele está na luta e vai ser enfrentado, né, irmã Cléia, com um tiro, com uma faca, ou com alguma coisa. Eu quero que os irmãos entendam aonde eu quero chegar no lado da palavra de Deus nesta tarde. Mas começando falando sobre a armadura que nós possamos enxergar. Efésios 6:10 ainda faz parte da carta de Paulo, escreveu aos cristãos da cidade de Éfeso. Por volta de 60, 62 anos depois de Cristo, durante a prisão de Paulo, ele estava preso em Roma, e Paulo contemplava as vestimentas do soldado preso. Paulo observava os soldados passando pela cela, e ele via aquele capacete. Ali ele se inspirou em Efésios 6:10. Ali Paulo pôde enxergar e, envolvido pelo Espírito Santo, nos trazer uma palavra nesta tarde. Aleluia. E o que? Nesta prisão Paulo desejava encorajar a igreja, e que permanecia firmes na fé, cada crente permanecer firme, as dificuldades e as influências espirituais malignas. Éfeso, quero falar um pouquinho desta cidade romana, né? Que Éfeso foi a capital da província romana da Ásia Menor, naquela época. Éfeso era uma grande centro comercial e religioso, famoso pelo templo de Artemis, ou uma deusa Diana, está escrito aqui, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso estava imersa às práticas ocultas como a magia e a adivinhação. Os cultos prestados à deusa Diana era verdadeira podridão moral. Paulo tinha um dever ali, porque ele estava ali visualizando na cidade de Éfeso os crentes e as pessoas indo para o caminho errado. Mas ele tinha uma incumbência do Espírito Santo. Os cristãos naquela época eram convertidos a muitos deuses. Eles prestavam culto ao paganismo, enfrentavam pressões espirituais e social, vivendo sobre um domínio romano que exigia lealdade ao imperador. Aleluia. A igreja está entendendo a mensagem para eu chegar lá em Efésios 6, onde eu quero chegar? A igreja está sentindo o que o Senhor tem para nós aqui nesta tarde? Aleluia. Então vamos seguir. Neste contexto, o apóstolo Paulo faz uma chamada veemente ao cristão, lá no versículo 10 e 11, que está escrito: meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui ele está dando uma incumbência para o povo: revesti-vos de poder. Eita glória, para que naquele dia mau você possa sair liso. Escute, eu quero que a igreja me escute nesta tarde. A guerra, a batalha, o combate, a peleja, são expressões do dia a dia que usamos para demonstrar as nossas dificuldades. Mas Paulo esclarece no versículo 12, que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra o homem, não é contra o sangue, não é contra a arma, mas a nossa batalha, a minha, a tua batalha, é contra os principados, as potestades, contra os príncipes destas trevas, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Será que ela só lá no céu, ali que habita a potestade?
Aonde tem um crente salvo e liberto por Jesus Cristo, existe uma potestade, porque o inimigo quer te derrubar. Mas nesta tarde nós vamos proclamar vitória aqui, nesta hora. Nós vamos nos revestir da couraça da justiça nesta tarde. Observe o conselho que Paulo deixou: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E eu pergunto, mais uma vez, o que é armadura? Armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal, feita originalmente de metal e usada por soldados, por guerreiros, como forma de proteção durante uma batalha. E a armadura de Deus? Até agora eu falei sobre a couraça, que já vem do couro revestido de bronze. Falei do capacete que a gente enxerga num soldado. E agora, a armadura de Deus é tudo aquilo que o crente precisa para resistir aos ataques do diabo e seu exército e manter-se firme na comunhão com Deus. Lá no texto em Efésios 6,13 que lemos aqui nesta tarde: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Meus irmãos, oh glória a Deus, o nosso inimigo, não está no contexto que eu estudei, mas o Espírito me diz aqui que o diabo e os seus exércitos estão se organizando para combater com as armaduras do inferno. Mas a igreja tem uma missão nesta tarde: revestir o Evangelho de João. Quero dar só aqui um versículo para que os irmãos me ajudem nessa pregação. O Evangelho de João, lá no 16:33, está escrito um alerta que Jesus nos deixa: no mundo tereis aflição. É verdade? Quando você entra por estas portas, o pastor disse que aqui é tudo maravilha? Não. Mas Jesus está dizendo: aqui no mundo teremos aflições, e grande, viu? Aflições que muitas vezes a gente nem consegue falar, irmã. A nossa cara vai lá no chão. Mas eu vim aqui te trazer uma resposta sobre esta aflição. Aleluia. Eu quero dizer que da mesma forma que Jesus padeceu, Ele triunfou. Aleluia. Da mesma forma que nós sentimos essas tentações, Jesus está dizendo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E importa que você que entrou na tarde da bênção, leve a vitória para a sua casa nesta tarde. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nesta tarde, estou diante de pessoas que tiveram uma experiência pessoal, muita experiência genuína. Por exemplo, o nascimento. Como posso eu, sendo velho, nascer de novo? Mas nesta tarde, a natureza da queda que começou lá na queda, apesar de terem nascido de novo, o crente em Jesus não está imune às lutas. Apesar de nós aceitarmos Cristo, nos revestirmos da sua graça, não estamos imunes às provações, às guerras, às lutas. Mas escute agora, meu irmão, Cristo em Cristo é por pouco tempo. Já já esta igreja vai sair da terra. Esta aflição que tu sente no teu peito vai desaparecer. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Jesus nos aconselha: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, guarda lá no íntimo do teu coração o que tu tem. Aleluia. Irmão, resista. Resista, meu querido amigo. Resista às potestades e se revista da armadura de Deus. Diante de tudo isso, eu também já tive uma queda quando eu aceitei Jesus aqui em 1986. Mas em 1993 eu estive na cidade de São Paulo. E o pastor Leonardo, eu lembro muito bem, um servo, pastor desta igreja, disse: vá, meu filho, mas se firma em Jesus. Porque São Paulo é uma cidade grande, não se afaste de Deus. Mas eu me afastei de Deus. Eu quero assim só frisar um testemunho que faz parte da armadura de Deus.
E lá no mundo, quando eu estava perdido nesta tarde, de quinta-feira eu já estava embriagado, irmão Maurício. Nas esquinas, quando não tinha alguma coisa para ingerir, irmão, eu pensava até em gasolina. São coisas terríveis que o mundo às vezes nem sabe. São provações fortes. Mas eu quero te dizer, o que Deus te deu, Ele não tira. Se Ele tirar, ai de ti. Se Ele escrever o teu nome no livro da vida, você fica garantido. Mas se Ele tirar, ai de nós. Porque Deus não é como homem, que nos dá hoje e tira amanhã. Deus é eterno. O que eu quero dizer com isso? Lá no mundo, as armaduras de Deus estavam quebradas, estavam amassadas. Mas a hora que eu estava envolvido com uma arma na minha cabeça, eu clamei por Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. E o Senhor teve. E naquela tarde eu tomei uma decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Foi então quando eu entrei nas portas da casa do Senhor. O que eu quero dizer? Toda batalha tem o seu campo de ação. Envolve vários aspectos. Bélico, o que é bélico? São ações de violência. Tudo que se fala em batalha, nós estamos falando do lugar, do inimigo, das estratégias, das armas que atacam a nossa defesa. O local, por exemplo, não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Quem é o reino de Deus aqui nesta tarde? O que está falando aqui nesta tarde? Aonde nós estivermos, teremos lutas. Mas eu falei aqui também teremos vitória. Oh, glória a Deus. Lembre-se, Satanás sempre se opôs ao povo de Deus. Lá na antiga aliança e também na nova aliança, tem um detalhe importante: nem sempre os ataques do inimigo acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. O apóstolo Pedro está nos orientando aqui, lá no capítulo 5 e o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, foi falado aqui hoje, né? Anda ao vosso derredor. Mas eu tenho uma notícia: no nosso redor está a presença do Espírito Santo. Lá no derredor, ele pode estar até olhando, querendo fazer alguma coisa no culto, mas aqui dentro, no redor do crente, está a espada do Espírito Santo, lutando contra as potestades do mal. Jesus, lá em João, Jesus também nos afirma em 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Irmãos, quando Pedro fala para nós, sede sóbrios, vigiai, ele poderia dizer orai, mas ele disse vigiai, porque muitas vezes não adianta ficar 10 horas na oração e não vigiar, né? Saímos da oração e já vamos botar defeito na vida dos outros. Mas o Senhor, o Pedro nos orientou através do Espírito Santo: vigia. É uma arma poderosa, aleluia. E o apóstolo Paulo, cercado de soldado, ele começa a visualizar, como já foi falado aqui, sobre a armadura. Agora eu quero entrar aqui sobre o texto que eu li aqui nesta tarde. Tendo cingido, já receberam aquela folhinha? Todos? Então olhem para aquela folhinha. É um soldado romano. Preste atenção onde está o cinto, o cinturão. Está aqui, né? Na cintura. Por baixo daquele cinturão, tinha umas vestes do soldado. Então aquele cinto, aquele cinturão, segurava, né? As vestes do soldado. Protegia as vestes. Porque quando o soldado vai caminhar, não cai o que ele está levando ali no seu cinturão. Era a base da armadura do soldado, né? Porque ele segurava a espada e outras, além de poder segurar os acessórios do soldado. E para nós, cristãos, esta verdade, o que significa estar cingido com o cinturão? É a base de tudo. Pois o seu novo viver é fundamentado no Evangelho de Cristo. O crente entende e sabe quem é Deus. Eu quero dizer para você que o cinto, o cinturão, está ilustrado na palavra de Deus,
aleluia, como um crente que sabe obedecer a Deus. Porque quando Deus entra na vida do crente, Ele está dizendo: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Que quando eu fui batizado com o Espírito Santo nesta igreja, o Espírito Santo disse para mim: não peque, porque eu sou a verdade. Então, cinja-se com esta armadura da verdade, e a couraça da justiça, que era feito com metal, como eu falei aqui. A couraça protege esta parte do corpo, a parte dorsal, a peso torácica. E nós, como crentes, o que temos que guardar aqui, diante da couraça da justiça? O nosso coração. Guarda o teu coração debaixo destas vestiduras, porque o coração, ele tem emoção, a vontade, o sentimento, é um alvo constante do inimigo e precisa de proteção. Se revista nesta tarde da couraça da justiça. Coloque essa armadura nesta tarde. Se proteja de todas as malícias do inimigo no teu coração. E lá no 15, e calçado aos pés na preparação do evangelho. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos? As sandálias dos soldados naquela época tinha pregos. Os irmãos sabiam disso? Tinha cravos, pregos. Os soldados andavam com mais proteção sobre a terra. E a sola para dar firmeza e estabilidade no campo de batalha. E nossos calçados espirituais nos dão firmeza por causa da paz. Por isso que diz: aonde colocar a planta do teu pé, terás paz. Glória a Deus. Porque aqui está dizendo, é uma mensagem que estamos estudando ou mencionando nesta tarde, dizendo: preparai-vos, aleluia, com os calçados na preparação do evangelho da paz. E por 16, tomando sobretudo o escudo da fé. Até aqui eu estou falando sobre proteção. Ainda não falei sobre ataque, mas a proteção, que é o escudo da fé. O inimigo lança dados inflamados sobre o cristão. Quais são os dados inflamados que o inimigo lança na tua vida? Pensamento de dúvidas é um dado inflamado. Será que o Senhor vai me atender? É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta coisa. Escudo da fé, meu Deus, é acreditar e é confiar unicamente em Deus, em suas promessas, mesmo quando tudo se mostra ao contrário. Eu venho nesta tarde te dizer: creia em Deus, descansa em Deus, Deus é fiel, tenha fé em Deus, tomando sobretudo o escudo da fé. Lá em Salmo 62, o verso 6, o salmista disse: Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, e a minha alma não será abalada. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Glória a Jesus. E o 17, também tomai o capacete da salvação. A cabeça é a parte mais vital de ser protegida em um combate, pois a cabeça é o centro do comando. Agora eu te digo, se você não tem o capacete da sua cabeça, será que você, aleluia, ao ser atacado, a sua mente, o crente ser atacado, bombardeado, sobre a sua identidade, que é a sua memória, o futuro que você tem em Cristo, o inimigo fala dizendo, até usando alguém, como eu disse aqui: será que você é salvo mesmo? Se você põe dúvida, o inimigo coloca dúvida na nossa mente. Quantas lutas você está enfrentando? Será que Deus te ama? Será que Ele não te abandonou? Aí o diabo diz: desista dessa vida de crente. Irmãos, aleluia, eu quero liberar uma palavra aqui nesta tarde. Usar o capacete da salvação garante o crente a certeza do perdão divino. Você tem uma arma aqui nesta tarde. Você tem o perdão de Jesus.
porque foi lá na cruz. Pode se levantar o que for, calúnia, mentira, você pode até ficar desanimado, mas o perdão de Jesus na cruz do Calvário te garante, aleluia, poder e graça. Isso eu te garanto pela palavra de Deus, aleluia. Usar o capacete, aleluia, é saber que o teu nome está escrito no livro da vida e a certeza da salvação. E agora, falei só sobre proteção, né, irmão? Agora eu vou falar um pouquinho da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem trouxe a palavra de Deus aqui? Quem trouxe essa palavra, maravilhosa palavra de Deus aqui? Levante a palavra de Deus, aleluia. Toda e outras peças de armadura de Deus, da defesa, mas a espada é uma arma de ataque. E é preciso saber manejar esta arma. Olhando aqui para a Bíblia, em Mateus, lá no versículo 4, do 1 ao 11, tem uma passagem que Cristo entrou no deserto. Ele foi tentado pelo inimigo. E astuto o inimigo, irmão Cléo, sabendo quem é Jesus, tentou Jesus. Mas Jesus estava jejuando no deserto, 40 dias e 40 noites por nós. E o inimigo, sabendo disso, Jesus no deserto venceu uma batalha contra Satanás, dizendo: está escrito. Simplesmente isso Jesus gritou lá no deserto. Está escrito. É necessário o crente, o salvo, conheça a palavra. E é necessário o bom soldado de Cristo saber usar a palavra em suas batalhas. Se quiser obter uma grande vitória completa, temos que manusear esta palavra, que é a espada do Espírito Santo. Lute, aleluia. Fale ao inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. E como eu disse aqui, naquela tarde, eu estava ali perdido, mas quando eu tomei uma decisão para voltar aos caminhos do Senhor, quando eu olhei para a presença do Espírito Santo, eu fui revestido mais uma vez, irmã Cleia, das armaduras de Deus. Porque é fácil dizer que é crente, é fácil dizer que a gente vai conseguir, mas só quem está na vida sabe quanto é difícil. Mas a palavra de Deus está conosco nesta tarde. Pode o inimigo, o inferno se lançar dizendo que não vai vencer, tudo é mentira, porque você vai vencer. O próprio Deus está dizendo aqui nesta tarde: por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. O Senhor está para vir a qualquer momento. Quem está esperando por este Cristo? Quem está aguardando? Como é que está as suas vestiduras nesta tarde? Olhe para si e veja as suas vestiduras, o seu sentimento. Como é que está o teu coração nesta tarde? O que você tem para oferecer para Deus nesta tarde? É uma pergunta de um simples irmão que está falando com a igreja nesta hora. O que você tem para oferecer para Ele? Ofereça. Ofereça de gratidão, porque o Senhor está aqui nesta tarde para receber a tua gratidão. Quer se revestir da couraça? Quer se revestir do poder? Quer manusear a espada do Espírito Santo? O irmão nos deu liberdade, ainda está cedo ainda para acabar, irmão. Outro, tá? Nos deu liberdade. Mas antes de terminar, aleluia, esta mensagem, eu gostaria aqui, diante do meu testemunho, quando eu cheguei ali na igreja, em São Paulo, na rua da igreja, uma voz disse para mim assim: você não será bem-vindo aqui. Mas eu persisti, irmã. Para atravessar uma rua, parece que eu levei um século. Mas quando eu cheguei na porta da casa do Senhor, Deus usou uma irmã cheia do Espírito Santo. Ela estendeu a mão para mim e disse: seja bem-vindo à casa de Deus. Como é importante o trabalho da irmã que está lá na porta. Porque ela é a primeira a recepcionar alguém que chega na casa de Deus com problema. E quando você recebe uma mão e alguém te diz: seja bem-vindo na casa de Deus. Ela poderia dizer minha igreja, minha casa. Ela disse: na casa de Deus. Porque esta casa tem um dono. E quando eu entrei pelas portas, que eu sentei ali no último banco, o Senhor me entregou na minha mão direita uma chave de ouro, irmã Cleia.
Porque para resistir o dia mau, eu não tinha como. Eu tinha que lutar contra a ciência. Eu tinha que lutar contra as potestades do inferno. Mas quando o Senhor quer, Ele faz. Ele me deu essa chave. Eu não entendia que chave é essa. Mas aonde? O que eu vou fazer com uma chave? Mas eu fui com a chave para casa na esperança que Deus falou comigo naquela noite. A única coisa que eu queria era ouvir a voz de Deus, e eu ouvi. Através de um outro homem, mas ouvi. Eu queria que ele falasse comigo pessoalmente, mas ele usou outra pessoa. Mas eu saí daquele culto tão feliz, irmã Cleia, com a mão fechada. E quando eu cheguei na minha casa, eu botei tudo que não prestava para fora. E quando eu adormeci com a mão fechada, tive uma visita durante a madrugada. Uma potestade do inferno em cima do edifício. Aquele vento tão forte, dando tanta gargalhada, disse: eu não te perdi, aquela voz dizia para mim. Olha como eu quero dizer para a amada igreja, que o Senhor me deu o Espírito Santo sentado nesta igreja. E naquela noite o Senhor, eu dormindo, eu acordei falando em línguas estranhas. Eu repreendi a potestade do inferno falando em línguas estranhas. Eu falei: por que tu está rosnando, Satanás? Se tu não é leão? Leão é Jesus da tribo de Judá. E aquele vento foi embora, dando gargalhada. E eu recebi a minha vitória naquele lugar. A chave, o que a chave faz? Abre porta, abre caminho, abre as oportunidades. Abre até aqui a tarde da bênção. Olha o privilégio de estar falando da palavra de Deus. É para poucos, irmã Cleia. E esses poucos muitas vezes não querem fazer. Colar, eu não vou fazer. Mas Deus vai cobrar, viu, irmã Cleia? Porque se eu falasse para a senhora que não queria vir aqui nesta tarde, o Senhor ia me cobrar lá no tribunal. Porque a palavra é dele. Então faça. Comece como eu estou começando aqui na tarde da bênção, caminhando devagarzinho. Um dia eu chego lá e não vou precisar mais desses documentos aqui. Porque a palavra de Deus é o Espírito Santo quem dá. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero dizer, amada igreja, que quando eu, aleluia, decidi voltar para o Senhor, com aquela chave, eu fui num culto, onde estava meu irmão. Ninguém sabia que eu tinha voltado para Jesus, muito menos que eu tinha uma chave de ouro. Eu tinha 3, 4 irmãs, igual as irmãs aqui, cheio do Espírito Santo. Eu sentei ali, uma irmã olhou para mim e falei: ih, agora tem. Olhou para mim agora, meu Deus, vai falar tudo que eu fiz de errado. Não. A irmã olhou e falou para mim: eu vejo uma chave de ouro na tua mão direita. Eita, Jesus, olha. Jesus, sabe o que Jesus faz? Como ele fez com aquela mulher samaritana, ele foi pessoalmente lá falar com aquela mulher. Ele não envergonhou aquela mulher. Ele disse para os discípulos: vão à cidade, vão fazer compra. Ele ficou sozinho, porque sabia do problema da mulher. Que ética, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos. Que postura maravilhosa é este Cristo que nós temos. Aleluia. Eu falei: meu Deus, como é que a senhora sabe que eu tenho uma chave de ouro na mão direita? Aí eu fui para o culto, o pastor. O meu irmão canta, toca violão, e o pastor me deu uma oportunidade. Vamos ouvir o irmão Carlos, que é meu irmão mais velho. E meu irmão se encheu da graça. Meu irmão Gerson voltou para Jesus. E nós cantávamos hinos antigos. E o pastor não me chama. Porque a casa é dele, né, irmã? Ele faz o que ele quer. Né, pastor Alberi? Irmão Alberi. No momento que eu levantei, trêmulo, ainda nem tinha pedido perdão na ceia, ouvi uma voz: saúda meu povo. O Espírito Santo me educando. Parece um ser humano falando comigo, né? Uma pessoa falando comigo. Eu cheguei, eu saúdo a amada igreja. Era um choro para lá e choro para cá. Porque quando se ganha uma alma para Cristo, aleluia, a palavra de Deus fala que é mais importante uma alma do que o mundo inteiro. É isso, irmã Cleia? Que o mundo inteiro. E eu voltei para Jesus e até hoje estou firme nos caminhos do Senhor. Mas as armas duras de Deus estão comigo.
E diante desta palavra, o irmão Alberi me deu a oportunidade, eu quero lhe fazer um convite. Aleluia. Eu não conheço o tamanho da tua luta, mas uma coisa eu sei e vou te aconselhar. Faça como eu. Vista as armaduras de Deus. Eu não sei o que tu está passando. Se é o coração, põe a couraça da justiça. Tem couraça aqui nesta tarde, irmã Cleia. Se é problema na cabeça, tem capacete aqui nesta tarde. Aleluia. Se você quer manejar a palavra de Deus, a espada, leve a espada nesta tarde. Venha até aqui à frente. Nós vamos orar, né, irmã Cleia? Nós vamos interceder por ti nesta tarde. Nós vamos dizer, porque a palavra, quem está mandando na palavra é Jesus. Eu sou apenas um vaso. Venha. Se você está no nome de alguém aqui nesta casa, e alguém está lá na sua casa, em depressão, em um quarto escuro, sem revestimento, é a hora de você levar as armaduras de Deus para a sua casa. Coloque o cinto, o cinturão sobre a sua cintura. Coloque o capacete da salvação na sua memória. Leve para a sua casa os pés preparados na preparação do Evangelho, que é a missão da igreja. Aleluia. Eu quero engrandecer a Deus por esta mensagem. E aqui estão os nossos queridos irmãos. Enquanto nós oramos, enquanto a igreja ora, os irmãos, as irmãs que se sentirem de colocar a mão na cabeça dos irmãos, ficam à vontade. Querido Deus e Pai, é no Teu nome, Senhor, que estamos aqui nesta tarde. Não é no nome, meu Senhor, do homem ou do presidente. Não é no nome daquele, meu Senhor, que acha que é alguma coisa na terra. Não, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós queremos nesta tarde proclamar a graça. Os irmãos que vieram aqui nesta tarde da bênção, meu Senhor, possam levar a palavra, possam levar, meu Senhor, aleluia, a cura. Talvez o coração, meu Senhor, está passando por dificuldades, está passando, meu Senhor, por uma hipertensão arterial. Muitas vezes o coração, meu Senhor, está batendo mais forte, está tendo um ataque cardíaco, meu Senhor. Mas Tu és o Deus, o médico dos médicos. E aqui é uma casa, é um pronto-socorro espiritual. Aqui, meu Senhor, é um quartel, meu Senhor, aonde estamos servindo o general. E nós somos apenas os soldados. E o Senhor está revestindo crentes nesta tarde. O Senhor está colocando couraça nesta casa, nesta hora. O Senhor está colocando, cingindo com o lombo da justiça, com a couraça da justiça. O Senhor está manejando a espada do Espírito Santo nesta tarde. Que possamos levar, meu Senhor, não só palavras, que possamos levar não só sentimentos, meu Senhor, mas que possamos levar, meu Senhor, verdadeiramente a cura, que a Tua igreja tanto proclama nesta tarde, meu Senhor. Porque o Deus da cura não sou eu não sou nada na terra, meu Deus. Mas o Deus que eu sirvo, Ele pode. O Deus que eu sirvo é o Deus que tira o homem da rua. O Deus que eu sirvo é o Deus que vai lá no lamaçal do pecado. O Deus que eu sirvo é aquele que traz ouro, que traz chave espiritual. Jesus, abençoa a igreja de Uruguaiana. Abençoa o povo humilde, Senhor, que moram, residem nessa cidade, Senhor. Abençoa o pastor desta casa, Deus poderoso, trazendo estratégia para o Teu filho, para lutar contra as potestades do inferno, meu Deus. São lutas, são demônios cruéis que se levantam, são potestades, meu Senhor, que querem nos derrubar. Mas nesta hora levantamos nossas mãos e clamamos pelo sangue de Jesus. Clamamos pelo poder, pela majestade, pela salvação, em nome de Jesus. Aleluia.